Bom, então hoje nós vamos começar o nono capítulo da segunda parte do Paulo Estevão, que é o penúltimo capítulo do nosso livro. Nós já estamos quase chegando ao fim, né? Ainda tem bastante coisa, porque esses capítulos são longos, demandam algumas semanas, mas a gente está no finalzinho ali da história de Paulo, né? E Paulo já há algum tempo está preso, foi preso em Jerusalém, passou pela Cesareia, e no final apela para ir para Roma, para ir ser julgado pelo César, até porque Paulo tem a intenção de chegar a Roma. E então nós vamos começando o nono capítulo, que é justamente quando ele começa a ser deslocado de Cesareia para Roma. E então esse capítulo se chama O Prisioneiro do Cristo. E vamos começar. O navio de Adramítio, da Mísia, em que viajavam o apóstolo e os companheiros. Então ele está viajando, né, com Lucas e mais alguns companheiros. No dia imediato tocou em Sidon, uma cidade ali próxima da onde ele tinha partido, esse navio partiu, repetindo-se as cenas comovedoras da véspera. Então, aquilo que aconteceu naquele porto anterior, né, da despedida de vários cristãos, de muitas pessoas, pelo carinho que tinham por Paulo. Então, o navio passando por essa outra cidade, as coisas se repetem. Então, muitas pessoas vão se despedir ali, se chegam próximo do navio para se despedir de Paulo. Júlio permitiu que o ex-rabino fosse ter com os amigos na praia. Então, Júlio foi aquele, é o romano, né, o responsável pela condução do prisioneiro, né? E ele permite, porque a gente já viu que Júlio, inclusive, já tem uma certa consideração por Paulo. E ele permite, então, que Paulo fosse até a praia para se despedir daquelas pessoas, verificando-se as despedidas entre exortações de esperanças e muitas lágrimas. Paulo de Tarso ganhou ascendência moral sobre o comandante, marinheiros e guardas. Então, Paulo já tinha uma influência, né, uma ascendência moral pela sua presença, pela sua fala, pela sua postura, pela sua educação, pela sua sabedoria. Ele já conquista, inclusive, o comandante do navio. Sua palavra vibrante conquistara as atenções gerais. Falava de Jesus não como uma personalidade inatingível, mas como um mestre amoroso e amigo das criaturas, a seguir de perto a evolução e redenção da humanidade terrena desde os seus primórdios. Todos desejavam ouvir-lhe os conceitos relativamente ao Evangelho e quanto à sua projeção no futuro dos povos. A embarcação frequentemente deixava de visar paisagens gratíssimas ao olhar do apóstolo. Depois de costear a Fenícia, surgiram os contornos da ilha de Chipre, de cariciosas recordações. Nas proximidades de Panfilha, exultou de íntima alegria pelo dever cumprido, e assim chegou ao porto de Mira, na Lícia. Então, o navio foi margeando, né, todos aquelas regiões, aqueles povoados que Paulo já tinha visitado antes nas viagens, né? Então, aqui só no mapa, só para a gente entender, ele saiu, né, daqui, passando agora próximo da ilha de Chipre e passando por outras áreas, né, por onde ele tinha passado e seguindo. Foi aí que Júlio resolveu tomar passagem com os companheiros numa embarcação alexandrina que se dirigia para a Itália. Desse modo, a viagem continuou, mas com perspectivas desfavoráveis. Então, olha isso, Júlio resolveu seguir junto ainda, né? Com Paulo em outro, trocou de navio, né? Provavelmente. E só que dali para frente a viagem, né, o mar, as condições de navegação estavam desfavoráveis. O navio levava excesso de carga, além de grande quantidade de trigo.
tinha a bordo 276 pessoas. Aproximava-se o período difícil para os trabalhos de navegação. Os ventos sopravam de rijo, contrariando a rota. Então é uma fase, uma época, né, do ano em que a navegação se tornava mais difícil, inclusive eles provavelmente não faziam algumas viagens em determinada fase do ano. E estava justamente próximo dessa época. Depois de longos dias, ainda vogavam na região do Quinido. Vencendo dificuldades extremas, conseguiram tocar alguns pontos de Creta. Então, depois de muita dificuldade, eles chegavam aí próximos já da ilha de Creta, né? Já na Grécia. Observando os obstáculos da jornada e obedecendo à própria intuição, o apóstolo, confiado na amizade de Júlio, chamou-o em particular e sugeriu o inverneio em Colói Limenes. O chefe da corte tomou o alvitre em consideração e apresentou ao comandante e ao piloto, os quais o houveram por descabível. Então, olha isso, né? Mediante a situação, Paulo achou que o melhor é fazer o que eles falam, né? Inverneio. Quer dizer, parar a navegação pelo período que é difícil. Então, e pararem nessa cidade, e ele, por ter essa proximidade com Júlio, essa amizade, essa confiança, ele sugere a Júlio, e Júlio leva ao comandante e ao piloto. Mas os dois acharam que a proposta não era cabível, né? E aí ainda repreende o centurião, né, o Júlio. O que significa isso, centurião? Perguntou o capitão enfático, com um sorriso algo irônico. Dar crédito a esses prisioneiros? Pois estou a ver que se trata de algum plano de fuga, maquinado com sutileza e prudência. Mas seja como for, o alvitre é inaceitável. Não só pela confiança que devemos ter em nossos recursos profissionais, como porque precisamos atingir o porto de Fênix para o repouso necessário. Então, o comandante, talvez por orgulho, né, resolveu não acatar, porque vinha a sugestão vinha dos prisioneiros, de um dos prisioneiros. Né? Paulo era prisioneiro ali do navio. E aí, então, resolve falar assim: não, a gente confia porque a gente tem recursos, né, de navegação profissionais aqui, e nós precisamos chegar no porto de Fênix para depois, nesse local, descansar. O centurião desculpou-se como pôde, retirando-se um tanto vexado. Desejaria protestar, esclarecendo que Paulo de Tarso não era um simples réu comum, que não falava por si só, mas também por Lucas, que igualmente fora marítimo dos mais competentes. Então, olha isso. Ele quis, né, argumentar, justificar, falou assim: Paulo não é qualquer prisioneiro, e Lucas, que está acompanhando ele, é alguém que entende de navegação, e por isso que eles estavam considerando a hipótese. Não lhe convinha, porém, comprometer sua brilhante situação militar e política, em antagonismo com as autoridades provincianas. Era melhor não insistir, sob pena de ser mal compreendido pelos homens de sua classe. Procurou o apóstolo e fê-lo sabedor da resposta. Paulo, longe de magoar-se, murmurou calmamente: Não nos entristeçamos por isso. Estou certo de que os óbices hão de ser muito maiores do que possamos suspeitar. Haveremos, porém, de lograr algum proveito, porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo. Então, olha isso, Paulo vendo sempre o lado positivo de tudo. Então, o próprio centurião ficou meio incomodado, querendo argumentar, mas achou que não deveria por conta da situação dele, né, perante os outros. Mas volta e quando dá notícia para Paulo, Paulo não reclama, não se magoa.
inclusive vê como possibilidade, falando, se nós vamos passar por dificuldade, nós vamos, inclusive, testemunhar, né, o que Jesus quer que nós testemunhemos, nós vamos recordar o poder de Jesus, porque Jesus nos alertou antes, nos avisando a tempo. Então, tudo isso vai ser lição. E a viagem continuou entre receios e esperanças. O próprio centurião estava agora convencido da inoportunidade da arribada em Calói-Limenes. Porque, nos 2 dias que se seguiram ao conselho do apóstolo, as condições atmosféricas melhoraram bastante. Então, o próprio centurião, né, achou que, na verdade, aquela ideia anterior era realmente inadequada, porque o tempo melhorou. Então, 2 dias depois, eles passaram a ter uma navegação mais favorável. Logo, porém, ao mar alto, que se fizeram ao mar alto, rumo a Fênix, um furacão imprevisto saiu de súbito. Então, olha isso, aquela intuição, né, de Paulo, de Lucas, não eram à toa. E veio o tal furacão, ou a tal intempérie, né, da atmosfera e da navegação. De nada valeram providências improvisadas. A embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso, que a arrebatou para muito longe, envolta em denso nevoeiro. Começaram então padecimentos angustiosos para aquelas criaturas insuladas no abismo revolto das ondas encapeladas. A tormenta parecia eternizar-se. Havia quase 2 semanas que o vento rugia incessante, destruidor. Imaginem o que é 2 semanas passando por uma tempestade em alto mar, com uma embarcação da época, né? Que é claro que eles também tinham a evolução, né? Que tinha se evoluído até então, mas ainda assim talvez fosse insuficiente. Tanto é que foi, como é dito aqui, né? Eles não tiveram outro recurso, porque tentaram de tudo, mas se não deixar a embarcação à mercê, né, da tempestade, levando onde tinha que ser levada, para não lutar contra, né, talvez, as forças da natureza. Mas 2 semanas se passaram nessa tormenta. Todo o carregamento de trigo foi alijado. Tudo que representava excesso de peso sem utilidade imediata foi tragado pelo monstro insaciável e rugidor. Então, olha isso, na hora da tempestade, eles inclusive botaram para fora tudo que pudesse ser desprezado. A figura de Paulo foi encarada com veneração. Então, aí quando surge, né, aquilo que tinha sido previsto, aí agora eles estavam olhando ele como, puxa vida, ele tinha alertado, né? E aí passaram a encarar ele com uma veneração. A tripulação do navio não podia esquecer o seu alvitre. O piloto e o comandante estavam confundidos e o prisioneiro tornara-se alvo de respeito e consideração unânimes. O centurião, principalmente, permanecia constantemente junto dele, crente de que o ex-rabino dispunha de poderes sobrenaturais e salvadores. Então, olha isso, né? Que a intenção, inclusive, da proximidade, a hora que vê que ele estava certo no que ele estava imaginando ou prevendo, né, que pudesse acontecer, aí eles acabam tendo Paulo como algo divino. E, inclusive, fala assim, ó, poxa, mas se ele alertou, nós que não acatamos, agora vamos chegar perto dele, porque ele provavelmente tem poderes sobrenaturais e pode salvar a todos nós. E aí, então, o próprio centurião passa a ficar do lado dele direto, achando que ele seria o apoio, a salvação. O abatimento moral e o enjoo espalharam o desânimo e o terror. O apóstolo generoso, no entanto, acudia a todos, um por um, obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente.
De quando em quando soltava o verbo eloquente e, com a devida permissão de Júlio, falava aos companheiros da hora amarga, procurando identificar as questões espirituais com o espetáculo convulsivo da natureza. Irmão, dizia em voz alta para que a assembleia estranha, que o ouvia transida de angústia. Eu creio que tocaremos breve a terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais olvidar a lição terrível dessa hora. Então, olha isso, Paulo, porque assim, num momento difícil, né, até de risco, né, de vida e que a gente possa passar, nós, todos mortais e imperfeitos, né, muitas vezes vamos entrar no mesmo ritmo, no mesmo clima de terror, de falta de fé. Porque a gente tem fé sólida quando está tudo favorável, quando está tudo bem. E olha o exemplo de Paulo até nisso. O quanto ele confia, o quanto ele passou a confiar plenamente no Cristo e em Deus que ele sempre confiou, né? No momento de dificuldade, no momento em que as coisas são improváveis ou ameaçam, principalmente, né, a nossa materialidade, a nossa segurança, a nossa estabilidade na vida material, como é que a gente se comporta? Com essa fé inquebrantável? Ou não, a gente oscila como a maré, como a tempestade? Se o tempo está lindo, está tudo maravilhoso. Se vem a tempestade, a gente passa a ser, né, o capitão que não acredita, né, na providência divina. Eu estou falando tudo isso porque isso a gente tem que considerar nos momentos de tranquilidade do nosso mar, né, ou nos dias de dificuldade. Então, por exemplo, que é um grande exemplo com relação a isso, a própria pandemia. Entrou a pandemia e os crentes se dividiram entre os desesperados, né? E os que confiam ou os que passaram a esquecer tudo. Tudo o que aprenderam. A confiar, a espiritualidade, a preservar a matéria, mas colocar ela como segundo plano, não como primeiro plano. Então, tudo isso são elementos de análise para nosso dia a dia e principalmente para os dias em que a gente vai passar por dificuldades. Jesus, no Evangelho, mostra, ele coloca os discípulos em situações como essa, para aferir a fé deles, né? Então, depois de tudo que Jesus ensinou, Jesus manda os discípulos irem para o mar alto. E aí, quando vem a tempestade, o que acontece? Eles acabam fraquejando. E aí vem Jesus, caminha sobre as águas, mostrando a superioridade, né, sobre toda a tormenta que nós possamos passar aqui na terra, lembrando a eles o que eu disse, o que eu ensinei. E aqui Paulo está mostrando que aprendeu. Porque ele é um discípulo que, apesar de tudo que ele falhou ali atrás, agora ele está mostrando justamente essa superioridade de entendimento, de crescimento moral, de confiança, de fé. Então, essa é uma outra grande lição de Paulo para nós todos. Porque vai chegar outra fase de tormenta da nossa vida e como é que a gente vai se comportar? Com desespero, que não sabe o que fazer? Ou fazer o que é possível e continuar confiando que Deus faz a parte dele, independente da tormenta? Porque vai chegar o momento da terra firme. Então, olha isso. Paulo aproveitando o momento para mais uma vez testemunhar e pregar, exemplificar a conduta cristã no momento da dificuldade. Então, olha o que aí Paulo, e olha com a permissão de Júlio, o Emmanuel faz questão de frisar esse detalhe. Paulo não simplesmente passava por cima dos outros.
Ele não se esquecia da condição de prisioneiro, de submisso às decisões do centurião Júlio, e com a permissão de Júlio, mesmo com toda essa dificuldade, falava: Irmãos, dizia em alta voz para a assembleia estranha, que o ouvia transida de angústia: Eu creio que tocaremos breve terra firme. Entretanto, assumamos o compromisso de jamais olvidar a lição terrível desta hora. Procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias. Então, até mesmo no dia da nossa partida. Porque vai chegar um momento em que a gente vai questionar: puxa vida, e agora? Será que essa tempestade vai levar a minha vida material? Será que é o fim da minha existência nessa situação que eu estou vivendo? Pode ser. E como é que eu vou me comportar? Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar livres de acidentes destruidores. Buscamos o mar alto, de própria conta. Também Cristo Jesus nos concede os céleres avisos no seu evangelho de luz. Então aí agora aqui mudando um pouquinho, né? Porque nessas palavras tem lição para todo lado, né? Mas eu penso agora principalmente nos momentos da nossa vida em que nós temos alguns avisos, alguns alertas. Ó, por esse caminho ou nesse momento é melhor não ir por aqui, porque ali vai ter confusão, ali vai ter tormenta. Mas ainda assim, às vezes a gente resolve não ouvir o conselho e ir por própria conta, enfrentar a tormenta, né? Então, estarmos atentos à intuição, aos recados, às mensagens que nós podemos conseguir na oração, que nós podemos conseguir indo ao centro espírita, à casa espírita, numa mensagem mediúnica ou numa leitura do evangelho ao acaso, como aconteceu com o próprio Paulo, quando leu, né, quando não sabia se deveria ir para Jerusalém ou para Roma, abre o evangelho e a resposta estava ali. Paulo poderia ter desprezado simplesmente aquele recado e seguido o que ele queria, o que o ímpeto dele queria, né? O que o eu dele queria, arcando com as próprias consequências. Então aqui também vai esse alerta, né? Se nós não sabemos o que fazer, se nós estamos passando por um momento de dificuldade, serenar o coração, sintonizar com o plano espiritual, com Deus, com Jesus, em oração, e pedir, né, a orientação. E quando a orientação vem, não esquecer ela, não desconsiderar ela, porque é o que ele está falando. Não vamos nos esquecer no que nós estamos passando nesse barco. Não ignoremos que nós fomos avisados do perigo por esse caminho, mas ainda assim escolhemos por própria conta. Também Cristo Jesus nos concede os celestes os avisos do seu evangelho de luz. Quer dizer, está tudo ali. E às vezes a gente resolve fazer diferente da orientação que Jesus nos traz. Mas, frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do Salvador, e nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada. Entretanto, a tempestade chega de repente. Então a gente pode insistir, ser teimoso, mas é certo. No caminho desviado, né, das leis divinas, das orientações de Jesus, nós vamos encontrar tormenta. Então a gente é o velho ditado, né? Nós podemos aprender pelo amor, pela orientação e o caminho, ou pela dor.
pela insistência, como ele fala, das ilusões, dos ventos que parecem favoráveis, mas vão nos levar para a tormenta. E aí nós vamos colher as experiências dolorosas e trágicas nas nossas vidas. É preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o rumo iniludível. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Olha a recomendação de Paulo na comparação com a situação, que é o que eles fizeram no navio. A bagagem que era desnecessária, que era excedente, e às vezes a gente carrega uma bagagem excedente, né, de preocupações, de desconfianças, de atitudes, né, mesquinhas e ruins que a gente adota para com o outro, e nós vamos carregando isso de bagagem. Aí na hora que aperta, a gente fala, puxa vida, isso daqui é besteira, eu vou deixar para trás. Então, e aí Paulo fala, vamos começar a deixar agora. Se não é necessário, se é prejudicial, se é peso, vamos começar a deixar para trás essa bagagem, porque já está avisado também. Começamos então por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Reconhecemos nossa insignificância e miséria. Alcança-nos um tédio imenso dos erros que nos alimentavam o coração, tal como sentimos o nada que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis, flutuante no abismo, tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas. O fim da existência humana é sempre uma tormenta como esta nas regiões desconhecidas do mundo interior, porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria. Então isso daqui é um roteiro mesmo, né, para as nossas escolhas, para a nossa vida, né, de cristãos que nós devemos ser. Né? Às vezes a gente se intitula, se rotula cristão, espírita cristão ou católico, apostólico romano ou evangélico, seja lá qual for a religião. Mas a gente não sai da superfície. A gente só ouve aquilo que nos interessa e a hora que é para a gente mergulhar, se aprofundar, ser verdadeiro discípulo, a gente faz vista grossa. Fala, não, fecha a página. Não, essa orientação, não, isso não é para mim. Não, eu não quero isso. Ou eu não estou pronto para isso. É demais para mim. Mas se a gente fizer isso, é escolher o caminho mais difícil, mais dificultoso. Talvez seja difícil a gente seguir o caminho certo agora? Sim. É como Jesus fala, né? Tomar a cruz e seguir pela porta estreita exige esforço. Exige, às vezes, né, um sacrifício monstruoso. Mas é melhor agora do que depois, na tempestade. Então é isso que a gente tem que pensar. Essa a grande lição que Paulo está extraindo desse momento da tempestade que eles passaram ali, prisioneiro indo para Roma. A assembleia amedrontada ouvia-lhe os conceitos empolgada de inominável pavor. Observando que todos se abraçavam, confraternizando-se na angústia comum, continuava. Quer dizer, olha isso. Paulo falando para aquele povo apavorado, se abraçando de medo, né, um com o outro, e ele na serenidade, dando lição. Porque ele poderia também estar envolvido naquele temor. Como muitos de nós nos envolvemos no temor, né, das dificuldades, das crises, né, sociais, das crises pandêmicas, seja lá qual for, emocionais. Mas não, Paulo estava ali, firme, forte,
com a fé segura que ele desenvolveu, né? Que é o que nós também estamos buscando desenvolver. A gente tem que estar pronto para a hora da tempestade. Porque ser marinheiro bom em mar calmo não significa que é marinheiro bom, né? Então a assembleia estava ouvindo, né, e se abraçando, e ele aproveita aquela cena e fala: contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. E olha como é verdade, né? Quando a gente está gozando de uma certa facilidade, a gente briga, disputa, acha problema em tudo. Agora, quando o perigo se aproxima, aí a gente começa a se apoiar, buscar auxílio em quem muitas vezes a gente buscava defeito, problema. Então, vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios, romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças. Embora diferentes uns dos outros perante Deus, a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Então, a dor é algo que nivela a humanidade. Não tem diferença quando a dor chega. Então, a dor de uma doença, não importa em que país que está acontecendo, em que povo, em que idade, em que raça, a dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo. Então, olha isso. A dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Creio que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem tal qual como acontece aqui, agora nas vastidões marinhas. Então, olha isso, ele está falando, seria muito bom que na hora da calmaria a gente pudesse se sentir irmão, como a gente está procurando esse apoio, esse auxílio agora aqui na dificuldade. E é o que aconteceu também na pandemia. Muitos se sensibilizaram, muitos resolveram ajudar a qualquer um. Então, olha como realmente a dor irmanou a humanidade. Alguns sopitavam o despeito ouvindo a palavra apostolar. Quer dizer, alguns não gostaram de se identificar naquela questão, porque se enxergavam superiores, estavam se vendo nivelados ali no mesmo ponto. A morte poderia levar qualquer um, independente do título, independente da riqueza. E isso também aconteceu aqui, né, nessa fase da humanidade que nós vivemos. Então, alguns ouviam com despeito a palavra do apóstolo, mas a grande maioria acercava-se, reconhecendo-lhe a inspiração superior e desejosa de confugir-se à sombra da sua virtude heróica. Quer dizer, também buscavam, achando que ele iria salvar eles do problema material, da morte, por exemplo. Da mesma maneira que muitos se aproximaram do Cristo achando que ele iria acabar com a tirania romana, iria dizimar, matar, acabar com a opressão material. E Jesus veio e depois mostrou que o objetivo da vinda dele era mostrar outra coisa. É mostrar a superioridade, né, do espírito, do amor, do perdão acima de todas essas dificuldades. Mas muitos estavam ali se achegando de Paulo achando que ele era realmente a salvação material, mas ao mesmo tempo também se encantando com as verdades espirituais que ele estava falando. E aí, falando e passando o tempo, né? Olha como eles ainda aqui falam para a gente, né? Decorridos 14 dias de cerração e tormenta, o barco alexandrino atingiu a ilha de Malta. Então, olha isso, depois de 14 dias, né, nessa tormenta, aí chegaram em Malta. Olha aqui, vamos ver no mapa. Então, ó, de Chipre, passaram, né, por todo o mar Mediterrâneo,
Malta está aqui, ó, já perto da Itália, perto da Sicília, a ilha de Malta. Então, um grande trecho, mas foram adiante, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento. Enorme geral alegria. Mas o comandante, ao ver afastado o perigo e sentindo-se humilhado com a atitude do apóstolo durante a viagem, sugeriu a 2 soldados o assassínio dos prisioneiros de Cesareia antes que pudessem evadir-se. Então, olha isso, a hora que passou a tormenta, os que eram orgulhosos e não queriam perder, não queriam ser descobertos naquela igualdade que eles se enxergaram, falaram assim, então vamos agora, vamos exterminar. Quem mostrou isso para todo mundo, para que o que aconteceu aqui não vaze. E aí sugeriu que 2 soldados, então, assassinassem os prisioneiros de Cesareia. Os prepostos do centurião assumiram a paternidade desse alvitre, mas Júlio se opôs. Então, aquele quem tinha conquistado, né, a simpatia, o Paulo tinha conquistado a sua simpatia, Júlio, né, ele se opôs à ideia de matar eles, né, os prisioneiros, terminantemente, deixando perceber a transformação espiritual que o felicitava agora à luz do evangelho redentor. Olha como a gente vê, quando a gente vê uma verdadeira transformação, né? É aquele que já não mede as perdas materiais, não coloca acima de tudo. Então, por exemplo, o comandante, a hora que viu que ele iria descer de posto, né, ou na questão do orgulho, da posição dele, ele voltou à atitude de multidão. É aquela que vai onde todo mundo vai para poder não perder a glória dos homens. Agora, Júlio já se destaca da multidão, ele já é o que a gente considera o discípulo, o verdadeiro discípulo. O discípulo é aquele que, independente do que a multidão faça, ele já faz o que moralmente a consciência dele pede. Então, já mostrando a verdadeira transformação moral que ele teve, ele, ó, posso perder agora meu posto, mas eu não consigo concordar com o que vocês estão querendo fazer. A multidão muitas vezes faz. Entra no que o resto está fazendo. Por exemplo, em casos, quer ver, mais simples. A gente entra numa rodinha de amigos e alguém começa a falar mal de alguém. E alguém que muitos ali não gostam. Qual é o padrão multidão? Deixa falar. Ou até concorda. Ah, é verdade, tal pessoa é assim mesmo, né? Qual é o padrão discípulo? Contemporizar, procurar os lados positivos daquela pessoa. Então, tudo isso, né, são elementos para que a gente possa ir identificando essas condutas que a gente tem, padrão multidão. Ah, eu tô junto com. Ah, porque o povo que está aqui, eles são importantes, eles são. Ah, eu vou agradar eles. Vou concordar com o que eles estão falando, mesmo que seja algo totalmente contrário ao que interiormente eu acredito. Agora, o discípulo não, é aquele que já enfrenta. Não, eu não consigo pensar assim. Eu não posso concordar com isso. E Júlio, então, não consegue concordar com aquilo. Os presos que sabiam nadar atiraram-se à água corajosamente. Os demais agarravam-se aos botes improvisados buscando a praia. Então, naquela decisão do comandante, o Júlio tentando dizer o contrário. Mas mesmo assim, alguns provavelmente iriam ser mortos. Então, o que aconteceu? Os que sabiam nadar pularam na água, estavam perto já da ilha, ou outros correram para os botes improvisados que estavam fazendo, mas para poder sobreviver àquilo que estava acontecendo. E então, dessa debandada geral ali do navio, foram chegando na ilha. Os naturais da ilha, bem como os poucos romanos que lá residiam a serviço da administração, acolheram os náufragos com simpatia, mas, por numerosos,
não havia acomodação para todos. Frio intenso, então, se lembrem, né? No começo falou lá, 276, se eu não me engano. Então, imagina a quantidade de gente que tinha nesse navio. E como falou, né? Os que estavam vendo o navio ali, as pessoas, eu não sei em que condições, inclusive, estava, né, esse navio. Prestes a naufragar mesmo. E, então, o fato é que chegou um monte de gente na ilha de Malta e tanto os romanos que viviam ali quanto os nativos da ilha acolheram, mas não tinham acomodação para todos. Frio intenso enregelava os mais resistentes. Paulo, todavia, dando mostras do seu valor e experiência no afrontar intempéries, tratou de dar o exemplo aos mais abatidos para que se fizesse fogo, sem demora. Grandes fogueiras foram acesas rapidamente para o aquecimento dos desabrigados. Mas, quando o apóstolo atirava um feixe de ramos secos à labareda crepitante, uma víbora cravou-lhe na mão os dentes venenosos. Olha isso. Imaginem, né? Depois de tanta tormenta, de tanta dificuldade, Paulo ainda dando exemplo, né, para poder salvar, fala: "Não, vamos fazer a fogueira". E o Paulo fazendo a fogueira, pegando o galho seco para jogar, uma cobra, uma serpente venenosa, né? Pum, cravou os dentes na mão de Paulo. O ex-rabino susteve-a no ar com um gesto sereno. Agora começa a fugir, inclusive, né, a nossa capacidade de entender o alcance que Paulo chegou. Porque é instintivo a gente tomar uma picada de uma cobra e assustar, jogar. Ele tomou a picada e ele manteve a cobra. Olha isso, susteve a no ar com um gesto sereno, até que ela caísse nas chamas com estupefação geral. Então ele levando a lenha para o fogo, a cobra picando ele, ele foi com ela até o fogo, até ela começar a queimar, né, na parte baixa dela e cair na fogueira, tomando picada de uma serpente venenosa. O ex-rabino, então, não, aí já falou. Lucas e Timóteo, então que estavam presentes, né? Lucas, médico, inclusive, né? Aproximaram-se aflitos. O chefe da coorte e alguns amigos estavam desolados. É que os naturais da ilha, observando o fato, davam alarme, asseverando que o réptil era dos mais venenosos da região e que as vítimas não sobreviviam mais que horas. Gente, vocês têm noção disso? Imaginem os recursos da época. A gente já sabe, né? Não é questão de dar spoiler. Paulo não morreu de picada de cobra. Paulo foi picado pela cobra mais venenosa da ilha de Malta. E os próprios nativos falavam: ninguém sobrevive à picada dessa cobra mais do que horas. E Paulo sereno conduz aquele momento daquela maneira. Então imagina a sintonia, a ligação que ele estava já com o mundo espiritual. Os indígenas, impressionados, afastavam-se discretamente. Outros, assustadiços, afirmavam: este homem deve ser um grande criminoso, pois, salvando-se das ondas bravias, veio encontrar aqui o castigo dos deuses. Então, olha até onde vão os pensamentos, né? Assim, nossa, gente, ele, com certeza Deus está querendo levar ele, porque ele acabou de escapar de lá, mas agora Deus deu um jeito de. Não eram poucos os que aguardavam a morte do apóstolo, contando os minutos. Paulo, no entanto, aquecendo-se como lhe era possível, observava a expressão fisionômica de cada um e orava com fervor. Aqui não está descrito isso, mas não é possível a gente não pensar. O que é que passa pela cabeça de Paulo nesse momento? A gente já viu que ele não tem medo, né, do que pode acontecer, de dar testemunho. Se Deus quiser que ele morra
mar, ele vai morrer no mar, tranquilo, em paz, sereno, com fé. Se Deus quiser que ele morra picado pela cobra, ele vai querer provavelmente aceitar esse desígnio divino. Mas ele está sereno, olhando os outros, inclusive porque está todo mundo espantado. Não está descrito isso, mas faz a gente pensar. Como é que Paulo está interiormente? Externamente, aqui pelo menos, está descrito que ele está sereno. Mas vamos lá, seguindo. Diante do prognóstico dos nativos da ilha, Timóteo aproximou-se mais intimamente e buscou cientificá-lo do que diziam a seu respeito. Então aí, porque até agora não disseram diretamente para Paulo, só falaram entre, puxa vida, ele não tem ideia, quem picou ele vai morrer. Aí Timóteo chega e fala, Paulo, o que está acontecendo é isso, isso, isso. Falaram que a cobra que te picou é assim. E uns acreditam que você realmente é muito ruim, porque Deus está querendo te levar a todo custo. E o ex-rabino sorriu e murmurou, não te impressiones. As opiniões do vulgo são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Quer dizer, ele mesmo se enxerga, né, como essa questão da multidão. É inconstante porque oscila de acordo com a maré, de acordo com os outros. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. Olha o que ele está falando. A ignorância está sempre pronta a transitar da maldição ao elogio. Então, quando nós somos ignorantes, nós muitas vezes enxergamos uma pessoa como o céu, e aí a pessoa faz algo de ruim e a gente já coloca ela no inferno. E vice-versa. Aí tal pessoa é a pior pessoa do mundo, da face da terra, e aí porque ela faz algo de bom pra gente, pum, ela tá no céu. Essa inconstância, essa falta de equilíbrio não é o ideal, não é o certo, né? Até porque, então, se agora tá lá no alto, já já, por conta de uma situação externa, a gente vai lá embaixo. E olha isso, olha a presença de espírito para Paulo perceber e sentir isso, tendo acabado de tomar uma picada de uma cobra. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. Mas então aqui, ó, isso dá mostras que Paulo tem convicção de que ele não vai morrer naquela hora. Ele não vai morrer por conta da picada da cobra. E isso vem de onde? De uma intuição naquele momento? Mas isso vem também da confiança que provavelmente Paulo tem na orientação do plano espiritual de lá atrás. Porque chegou um momento em que ele questionou, mas depois ele teve a reafirmação, falou assim: você vai a Roma, você vai ter que testemunhar lá o Cristo que nós estamos te pedindo testemunhar em todo lugar. Então, por conta disso, Paulo tem confiança plena. E aí, ciente disso, ele fala assim, ó, esse povo que agora está achando que eu sou amaldiçoado, já já vai me achar um Deus, porque vai ver que eu não vou morrer. Com efeito, quando viram que ele não acusara nem mesmo a mais leve impressão de dor, os indígenas passaram a observá-lo como entidade sobrenatural. Já que se mantivera indene ao veneno da víbora, não poderia ser um homem comum, antes algum enviado do Olimpo, a que todos deveriam obedecer. Então, é exatamente o que Paulo falou. Aí passou de demônio para Deus. E aí, então, meu Deus, vamos obedecer a esse homem, vamos ouvir o que ele tem a dizer. A esse tempo, o mais alto funcionário de Malta, Públio Apiano, chegara ao local e ordenava as primeiras providências para socorrer os náufragos, sendo eles conduzidos a vastos galpões desabitados, próximo de sua residência, lá recebendo caldos quentes, remédio e roupas. O preposto imperial reservou os melhores cômodos da própria moradia para o comandante do navio e o centurião Júlio,
atento ao prestígio dos respectivos cargos, até que pudessem obter novas acomodações na ilha. O chefe da corte, no entanto, sentindo-se agora extremamente ligado ao apóstolo dos gentios, solicitou ao generoso funcionário romano acolhesse o ex-rabino com a deferência a que fazia jus, ao mesmo tempo que elogiava as suas virtudes heróicas. Então, Júlio, sendo acolhido, né, por esse nobre ali da ilha, pede para que Paulo também fosse acolhido da mesma maneira. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião: ainda bem, lembrança preciosa a vossa, mesmo porque tenho aqui meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo varão do povo de Israel. Então, olha isso, aí ele acolhe, né, a sugestão, o pedido de Júlio, e inclusive se lembra que o pai dele é doente e fala: meu Deus, então eu quero que Paulo, né, que esse varão de Israel, venha fazer alguma coisa pelo meu pai. Convidado por Júlio, Paulo aqueceu, desassombrado, e assim compareceu em casa de Públio. Levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe as mãos calosas e enrugadas em prece comovedora e ardente. O velhinho, que ardia e se consumia em febre letal, experimentou imediato alívio e rendeu graças aos deuses de sua crença. Tomado de surpresa, Públio Apiano viu levantar-se, procurando a destra do benfeitor para um ósculo santo. Então, olha isso. Ele conseguiu, inclusive, curar também o pai do Públio Apiano. E ele viu ele já levantar e dar um beijo na mão de Paulo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre, pregando as verdades eternas e esclarecendo que todos os bens provinham do seu coração misericordioso e justo, e não de criaturas pobres e frágeis quanto ele. Então, mais uma vez, Paulo também demonstrando a, a necessidade de afastar dele, né, a figura dele, do curandeiro ou da pessoa que tinha poderes. Voltando mais uma vez a falar, é através de Jesus que isso está acontecendo. Eu estou só aqui me colocando à disposição, mas esses poderes não são meus, que sou uma criatura pobre e frágil, como ele fala. Isso é por intervenção divina, por intervenção do Cristo. O preposto do império quis conhecer o evangelho imediatamente. Então, quando ele falou de Jesus, aí ele falou: então, se é Jesus, eu quero saber o que é Jesus. Arrancando das dobras da túnica em frangalhos os pergaminhos da Boa Nova, o único patrimônio que lhe ficara nas mãos depois da tempestade, Paulo de Tarso passou a exibir os pensamentos e ensinos de Jesus quase com orgulho. Públio ordenou que o documento fosse copiado e prometeu interessar-se pela situação do apóstolo, utilizando suas relações em Roma a fim de lhe conseguir a liberdade. Então, olha isso. Públio se interessou, ouviu e, inclusive, promete interceder então por Paulo, para que Paulo, quando chegasse em Roma, tivesse a conquista da liberdade. A notícia do feito espalhou-se em poucas horas. Não se falava de outra coisa senão do homem providencial que os deuses haviam mandado à ilha, para que os doentes fossem curados e o povo recebesse novas revelações. Com a complacência de Júlio, o ex-rabino e os companheiros obtiveram um velho salão do administrador, onde os serviços evangélicos funcionaram regularmente durante os meses do inverno rigoroso. Então, olha isso, eles pararam ali e fizeram aquela pausa que durante o inverno rigoroso
não faziam a navegação. Então, com a permissão de Júlio, Paulo faz o trabalho evangélico dele na ilha de Malta nesse período. Velhos misérrimos na claridade dos tesouros do Cristo alcançaram novas esperanças. Quando voltou à época da navegação, Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Então imaginem o seguinte, né, para quem é da ilha de Malta, hoje, por exemplo, saber que foi o próprio Paulo quem disseminou, plantou essa semente. E hoje, né, a gente sabe que o cristianismo ele está realmente divulgado, espalhado por vários cantos do mundo. E isso é mérito, sim, do catolicismo, né? Então, mas em alguns momentos a história, né, de alguns povoados, a gente vê de onde vieram as primeiras sementes. Então Paulo passou esse período do inverno indo preso já para Roma, mas evangelizou e criou, né, inúmeros cristãos naquela ilha nessa ocasião. Atento aos imperativos da sua comissão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros no navio Castor e Pollux. Então, esse navio, não sei se é um navio, né? É um navio, pelo jeito que tem esse nome, Castor e Pollux. Ou são dois navios, né? Mas Júlio, então, resolve partir com os prisioneiros, porque voltou a fase, né, da navegação. Que ali invernara e se destinava à Itália. No dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo, sensibilizado, manifestações de fraternal carinho. A bandeira augusta do Cristo também ali ficara desfraldada para sempre. É exatamente aquilo que eu falei, né? Hoje, quem é dessa ilha sabe que a bandeira do Cristo foi principiada para sempre ali por conta desse naufrágio praticamente, né, de Paulo nessa, nesse momento. O navio demandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Chegados a Siracusa, na Sicília, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo, Paulo de Tarso aproveitou os 3 dias de permanência na cidade em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao evangelho. Então, olha aqui, ó, saindo de Malta, o navio veio para cá, ó, Siracusa, já na ilha da Sicília. Então, da mesma maneira que Paulo também aproveitou esses 3 dias que ele colocou o pé ali para pregar o evangelho, trazer a boa nova. Então, também aqui na ilha de Sicília, provavelmente, a primeira semente foi plantada aqui. Em seguida, a embarcação penetrou o estreito, tocou em Régio, aproando daí a Pousoles, que é Puteoli, não longe do Vesúvio. Então, as próximas regiões aqui por onde o navio passou, né? Estão passando aqui pelo estreito, como fala, né? Por aqui, passando o navio e seguindo, perto do Vesúvio, né? O Vesúvio, o Monte Vesúvio aqui, ó. Não, aqui é Etna. Não vou saber agora aqui de pronto saber, mas aonde que eles estavam passando. Mas mostrando o trajeto, né? Antes do desembarque, o centurião aproximou-se do apóstolo respeitosamente e falou: Meu amigo, até agora estiveste sob o amparo da minha amizade pessoal direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Então, olha isso, com muita dificuldade, provavelmente, né? Júlio fala,
Meu amigo, até agora nós caminhamos de uma maneira porque desde lá da saída de Cesareia, o próprio Júlio já deixou que Paulo caminhasse desalgemado. Mas agora chegando na Itália mesmo, né? Ele falou: agora nós não podemos caminhar de maneira diferente. Notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou: ora essa, Júlio, não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução de teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nós. O chefe da corte tinha os olhos molhados, mas retirando as algemas da pequena bolsa, acentuou: disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser como vós, um prisioneiro do Cristo. Então, olha isso, agora o próprio centurião que mantinha ele preso, né, aos olhos do mundo material, sabe, né, que Paulo não é preso de ninguém. A única prisão que Paulo tem é a que hoje o próprio centurião inveja. Ele fala: quisera eu ser como você, um prisioneiro não dos romanos, do Cristo. Porque você é realmente, né, alguém que está irmanado já a figura do Cristo para sempre. Paulo estendeu a mão, extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião, sob o olhar carinhoso dos três companheiros. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia numa pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da corte parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou sindicar imediatamente se impouso-lhes havia cristãos, e em caso afirmativo que fossem à sua presença, para conhecerem os trabalhadores da semeadura santa. Olha que legal a atitude do Júlio chegando nessa cidade italiana. Ele pede para que se verifique se tem cristão já, porque a gente sabe que outros cristãos já partiram, né, da Judéia em direção a Roma. E aí ele fala: então avise ou veja se tem algum cristão na cidade e avise para que eles venham encontrar os trabalhadores da semeadura do cristianismo. Porque é a mesma coisa que você ouvir falar, por exemplo, de um livro famoso, de um escritor ou de alguém que fala sobre algum assunto, e aí quando você fala: poxa, aquela pessoa, aquele palestrante, ou aquela figura eminente está na sua cidade. Quem é que não iria querer conhecer? Imaginem isso então, né? Para os que ouviram falar do Cristo e um dia a possibilidade de encontrar o Cristo. Eu acho que esse é o sonho de cada um de nós. Assim, hoje nós sabemos que o Cristo é mais próximo do que o que a gente imagina. Porque, como Paulo falou aqui, né, um pouquinho atrás hoje, ele mostrou um Cristo, não uma figura inatingível ou muito distante. O Cristo como alguém que está ao nosso lado, constantemente velando por nós, né, acompanhando a gente no nosso dia a dia. Mas quando é que a gente vai ter, né, o encontro verdadeiro por sintonia, por proximidade, por merecimento com o Cristo? E aqui, o Júlio, né, justamente dando essa possibilidade para os cristãos ali daquela cidade. Se tiver, venham conhecer. É Paulo que está passando por aqui. É Lucas, é Timóteo e Aristarco. O soldado incumbido da missão, daí a poucas horas, trazia consigo um generoso velhinho, de nome Cesto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e osculou-lhe as mãos. Regou-a de lágrimas
em transporte de espontâneo carinho. Então imagina, é a sensação desse senhor. Ouviu falar e agora estava de frente a frente com essa figura. E Paulo? Né? Eu fico pensando, e Paulo? Será que um dia eu vou ver ele? Será que um dia eu vou merecer ver ele, nem que seja de longe? E é o que esse velhinho, né, esse senhor teve a oportunidade. Estabeleceu-se imediatamente consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flacos informou que a cidade tinha há muito a sua igreja, que o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos. Então, olha que lindo Paulo ter esse tipo de notícia. O esforço que Paulo começou lá atrás, e inclusive através das cartas, a carta que ele resolveu escrever aos romanos, aos povos, já tinham chegado nesses locais antes. E inclusive, como ele fala, né? Era um tema de meditação e estudo nos lares cristãos, que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da epístola aos Romanos. Então imagina Paulo vendo a carta dele, que ele mandou lá atrás, nas mãos de alguém que então ele já estava vendo que as sementes que ele começou a plantar, né, já não dependiam da presença dele material, guardada pelos confrades de Pousoles com especial carinho. Paulo tudo ouvia gratamente impressionado, parecendo-lhe que chegava a um mundo novo. Júlio, por sua vez, não cabia em si de contente. E dando largas ao seu entusiasmo natural, Sexto Flacos expedia recados aos companheiros. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes e artífices que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Paulo e companheiros foram convidados a falar na igreja naquela mesma noite. E cientes de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho, impouso-lhes, rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por 7 dias, ao que o chefe da corte atendeu de bom grado. Então, olha isso, eles pediram para que pudesse Paulo passar pelo menos uma semana ali com eles. E Júlio deixou. A comunidade viveu horas de júbilo imenso. Sexto Flacos e os companheiros expediram 2 emissários a Roma, para que os amigos da cidade imperial tivessem conhecimento da vinda do apóstolo dos gentios. E cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada ventura. Então, por hoje, vamos parar por aqui, né? Mas olha a maravilha que é tudo isso, né? Apesar, o Paulo tá preso, sendo levado para condenação. E ainda assim, é tudo fantástico, é tudo fabuloso. Tudo depende do olhar, né? Da maneira de encarar. E aí, inclusive, esse Sexto Flacos, né, dessa cidade, já manda notícia para Roma, fala, Paulo está indo, está chegando. E essa uma semana que foi concedida a eles, né, como foi dito aqui por Emmanuel, esses viveram dias venturosos na presença de Paulo. E aqui, então, por hoje tá bom, né? Para a semana que vem a gente continuar. Continuar a partir dessa sequência da viagem, Paulo rumo a Roma. Certo? Para todos, alguma observação que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Eu tava pensando
pensando que é muito legal como o Paulo, ele sempre acha almas dispostas a ajudar ele, mesmo nos lugares mais improváveis, né? Às vezes a gente acha que não vai ter alguém ali que compactue da mesma coisa, mas ele é capaz de despertar isso nas pessoas, né? Ele é capaz de despertar, eu penso, né, Bruna? E eu acho que também basta estar aberto, basta encarar de maneira diferente, que Deus manda a providência. E eu acho que isso Hum, acontece com a gente também. Quando a com gente certeza. está encarando tudo só com dificuldade, apesar das dificuldades, parece que a gente fica fechado naquela vibração. Agora, É, a hora que a gente faz um pequeno movimento na direção certa, parece que Deus manda, acho que assim, uma avenida aberta, né, para que a gente siga naquele caminho. é E verdade. aparecem essas presenças, esses enviados de Deus no nosso caminho. Basta a gente É fazer esse movimento na direção certa. verdade. Muito Isso bonito. é muito similar com o que aconteceu com o Estevão, né? Com Estevão, é. É tudo, Interessante tudo, o tudo. Então é um processo, né? caminho florido que se abre, né, para essa compreensão, para essa mudança de chave que a gente faz, apesar da dificuldade, porque a questão é essa, eu acho, da gente entender. Eu acho que o evangelho não é nos livrar das dificuldades, é fazer a gente enxergar tudo por outro ponto de vista, é tudo por outro prisma. E aí tudo fica leve. E por isso Jesus também fala, né? O caminhar comigo, né? O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Apesar de estar carregando a cruz. Apesar de saber da dificuldade, é leve, porque é cheio de flores, é cheio de sensações inexplicáveis quando a gente realmente caminha por ali. E é isso, gente. É nessa vibração, nesse envolvimento que espero que a gente leve essa semana. Certo? Muito, muito obrigado. Agradecemos a Deus mais uma vez. Uma ótima semana para todos. Boa Boa noite. semana, boa Boa noite. Até semana, gente. mais. Boa Tchau, tchau. noite. Obrigada, Tchau. Mar. Boa Imagina. noite, pessoal.